Vocês podem vir aqui na aba procurar, escrever ArcGIS Pro e dar um clique nele que ele vai começar a iniciar. Esse é o visual inicial do ArcGIS Pro, que ele mostra o banco de templates que vocês podem acessar inicialmente. E o primeiro é o nosso mapa normal, que começa já com o Base Map, o segundo é o Catalog, e essas duas opções são iniciação em modo global scene e local scene, mas em formato 3D, enquanto esse daqui inicia o layout a partir do zero, sem nenhuma informação. Vocês podem clicar nesse primeiro aqui, e aqui vai abrir a tela destinada à criação de um projeto. Eu vou dar um nome para esse projeto, eu vou colocar Conhecendo o ArcGIS Pro. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, e aqui eu vou colocar onde eu quero que esse projeto seja salvo. O meu vou salvar no disco local C. Aqui dentro eu vou criar uma pastinha chamada SIG, e dentro dela que eu vou querer que seja criado, como pode ser visto aqui, criada uma nova pasta dentro desse projeto, dessa pasta SIG, que vai se chamar Conhecendo o ArcGIS Pro. Aí eu posso dar OK. Ele vai carregar o nosso novo mapa e vai abrir uma tela já com o Base Map padrão do ArcGIS Pro. Aqui em View, vocês podem clicar em Catalog Pane, só para mostrar o nosso catálogo, para conseguir mostrar para vocês onde fica o catálogo do nosso projeto, onde fica mais fácil de ser navegado. Aqui no primeiro é o nosso Base Map normal, e aqui embaixo é o nosso folder, que mostra a pastinha que a gente acabou de criar e a organização padrão que é criada. O ArcGIS Pro ele vem com uma criação de pastas automática, que é esse import log, esse GDB do Conhecendo o ArcGIS Pro e o TBX. Aqui no CPGEL a gente costuma padronizar um formato de organização de pasta, que é o que eu vou passar para vocês. Então você pode clicar com o botão direito, vir em New Folder, e aqui você cria a sua primeira pasta, que seria a pasta Base. Pode dar Enter, vai novamente, cria a nossa segunda pasta, que seria a nossa pasta Docs. Novamente, nossa terceira pasta, que é a nossa pasta GDB. Enter. GPS. Nossa pasta mapa, quando a gente acabar com o layout de mapa, só valoriza aqui. Nossas pastas para formato de arquivo, que seria o nosso raster, e o nosso SHP, que é o shapefile. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que cada um deles é. E por fim, a nossa pasta temp. Feito isso, você tem uma organização padronizada que você pode manter assim para todos os seus projetos. Aí beleza, feito isso eu vou explicar um pouquinho das janelas e ferramentas do ArcGIS Pro. Aqui em cima a gente tem a primeira sequência de ferramentas, que é o nosso Map. Se você clicar aqui, tem o Explorer, que seria em relação à navegação no mapa. Então você pode segurar e arrastar, você pode ir para outras partes do mapa. É bem simples de ser utilizado. Eu estou clicando com o botão esquerdo do mouse. E aqui tem o nosso zoom. Um zoom maior, um zoom menor, e também o Bookmaker, que seria em relação à criação de um zoom padrão. Então você pode aproximar o seu mapa para cá, e você quer manter esse zoom para todo o seu projeto, todo o seu mapeamento ser feito nesse zoom. E você vem aqui, New Book, e dá OK. Então, independente do zoom que você dê, do que você faça, se você clicar aqui e voltar aqui no Bookmaker 1, você clica, ele volta para o zoom que você estava e você continua trabalhando. Outra função interessante aqui nessa aba de Map é o Base Map, que tem diversos Base Map que você podem utilizar no ArcGIS Pro. Eu vou usar esse híbrido aqui, mas vocês podem selecionar qual vocês quiserem aqui. Vocês podem testar um por um para ver o que vocês acham dele, e cada um acaba tendo uma finalidade, como esse daqui mostra as ruas, esse daqui é a topografia,
Esse aqui é um pouco híbrido, que ele tem um pouco das ruas, um pouco de vegetação e tem toda essa parte. Eu vou clicar nele, aí ele vai carregar. Aí você anota aqui, alterou o nosso mapa. Beleza. Aqui também tem a ADD Data, tem a parte de seleção, que é para selecionar quando a gente está mexendo com arquivos shapefile, raster e por aí vai. E a mensuração, que é uma ferramenta também importante de ser falada, que ela mede distâncias, tanto em quilômetros ou metros entre dois pontos ou mais. Essa é a primeira parte do map. Aí aqui em Insert, você tem as partes de inserir no mapa. Então, você tem, por exemplo, um novo mapa. Se você clicar aqui, você vai abrir uma segunda janela com o seu mapa número 1. Esse aqui é o seu mapa antigo, você pode fechar. Tem um novo layout, que no final do projeto eu vou mostrar para vocês. E também tem importação de mapas e layouts, conectar a uma fonte de dados, adicionar pastas, entre outras ferramentas. Esse análise, ele é muito importante, que ele fica basicamente as ferramentas que a gente utiliza para mexer no geoprocessamento. Então aqui a gente tem o histórico, você consegue ver as alterações que foram feitas. Aqui no Tools, vocês podem clicar. O Tools seria as nossas ferramentas de geoprocessamento. Ele abre automaticamente nas nossas favoritas, que são as mais utilizadas. Aqui no nosso caso é o Calculate Fuse, o Buffer. Mas se você for em Toolbox, você consegue ver todas as ferramentas presentes no ArcGIS Pro. Então vocês podem dar uma fuxicada. Se você ficar em cima dele, você tem o que cada uma dessas ferramentas faz. Então é bem simples de utilizar. E aqui também ficam as ferramentas. A Clip, a Insert, que a gente já conhece do QGIS, Union e algumas outras. E aqui as destinadas a arquivos raster, que mais pra frente eu vou falar deles. E já em View, ele é mais para o que você consegue visualizar na sua tela. Então, por exemplo, você está mexendo no seu Contents aqui, onde ficam as suas camadas, onde está o nosso Base Map, e sem querer você fecha ele, ou você fecha a sua janela de geoprocessamento ou de catalog. Você pode simplesmente vir aqui em Catalog Pane, você volta a sua janela de catalog, assim como o geoprocessamento, o Contents que a gente acabou de fechar. Então ele é muito importante, além que tem essa ferramenta de Convert, que ele é destinado a converter o mapa atual que você está em um mapa 3D. Eu não vou clicar agora porque ele vai levar um tempinho, mas vocês podem clicar aí para ver o que acontece, ver como ele funciona. E aqui no Edit é destinado a destinado à edição, principalmente de shapes. Mais para frente a gente vai criar um shape, aí eu vou mostrar para vocês essa parte. E esse na imagem também é destinado ao geoprocessamento, mas do raster em si, que é semelhante ao que a gente viu em análises, só que aqui mais focado nessa parte de rasters. Então, essas são as nossas principais ferramentas. Elas estão no Map, Insert, Análise, View e Edit em imagem. Beleza, feito isso, eu vou explicar para vocês, para a gente conseguir iniciar a nossa atividadezinha, que eu acredito que seja mais fácil de vocês aprenderem com essa atividade, os formatos de arquivo. Eu vou abrir aqui no slide para facilitar. Os nossos primeiros arquivos são os arquivos Shape ou Shapefile, que eles são arquivos vetoriais com dados geográficos. Então, nesses arquivos é possível armazenar geometrias, como pontos, linhas e polígonos. Perceba-se que os polígonos eles são muito utilizados para delimitar locais, como nesse primeiro você tem o exemplo de uma monocultura, que ela foi delimitada em formato de polígono. Embaixo você tem um imóvel numa cidade, que ele foi delimitado como um polígono em cinza. Do lado você tem os shapes para linhas, que eles são muito usados para traçar ferrovias, traçar rodovias, ruas, estradas e também cursos de rio. E os pontos, que eles são para fixar onde estão determinados locais, como aqui a gente, no primeiro exemplo em vermelho, a gente tem os pontos da localização de algumas fazendas em um município. Embaixo a gente tem a localização de câmeras traps em um fragmento. O segundo tipo de arquivo são os arquivos raster, que eles são basicamente dados matriciais
formado por uma matriz de pixel ou células composta por linhas e colunas. E em cada linha e coluna dessa, ela possui um pixel, que representa uma região geográfica, e cada uma contém um valor representando característica. Então, você tem aqui esse quadradinho e cada um tem um número. Esses números, eles podem ser transformados em cores, e pensando numa imagem raster, se você tem uma quantidade muito alta de pixel, você consegue formar uma imagem e saber, por exemplo, os tipos de uso do solo daquela área e coisas do gênero, igual temos aqui no mapa biomas, que o conjunto desses pixels, desses valores, forma uma imagem que representa o uso do solo aqui no Brasil. E por último, a gente tem os arquivos GDB, Geodatabase, que são um banco de dados que possuem capacidade de armazenar dados geográficos. Então eles funcionam como containers para armazenar dados espaciais, de atributos. Aí assim ele consegue facilitar a centralização desses dados. Por exemplo, a gente está mexendo em um projeto que utiliza diversos shapes, diversos raster. Então, para não ficar uma coisa muito dispersa com esses arquivos soltos, a gente consegue ter um geodatabase que guarda todos esses tipos de arquivos. E ele se diferencia no geodatabase pessoal, que ele armazena uma quantidade um pouco inferior de dados, e ele também só guarda arquivos do tipo shape e arquivos do gênero, enquanto o multiusuário ele consegue guardar arquivos raster, e ele consegue ser compartilhado, pensando que você está trabalhando com outros pesquisadores, ou até mesmo sua empresa precisa que várias pessoas acessem aqueles dados. Agora, voltando para o nosso mapa, eu vou fazer com vocês um shape representando uma propriedade fictícia aqui no município de Buri, que é onde localiza-se o centro do CPGEL. Então vocês podem dar um zoom aqui primeiro no estado de São Paulo. Aí a gente procura aqui Buri, beleza, encontramos. Vou encontrar alguma área que seja diversa para ficar mais bonitinho na hora da gente fazer um mapinha do uso do solo. Então a minha área vai ser essa aqui. Então, feito isso, você tem a sua área onde vai ser feita a sua propriedade fictícia, e eu venho aqui em Shape, clico com o botão direito, New, vai abrir todas as opções de arquivos a serem criados, e eu crio um Shape. Aqui ele vai abrir o nosso tipo de arquivo, ele está sendo salvo, que vai ser a nossa pasta Shape, e a gente dá um nome para ele, a gente pode dar propriedade. Beleza, uma dica, na hora de vocês criarem um arquivo shape e uma característica, é importante que vocês não utilizem tantos caracteres especiais, como acentos e outros, porque isso pode dificultar um pouco do programa identificar. Aí aqui são os tipos, que aí, como eu falei, pontos, multipontos, polígonos e linhas. Eu vou manter o polígono, e aqui eu vou selecionar um sistema de coordenada. Aqui em Buri, o sistema de coordenada que a gente vai utilizar é o TM, o Sirgas 2000, o TM22S. Então, a gente tenta procurar por Sirgas. Não encontrou, a gente vem aqui em Geographic Coordenada System, South America, seleciona nosso Sirgas 2000. Aí aqui em projeção de coordenadas a gente acha o nosso UTM, South America também, e procura Sirgas 2000, coordenadas 22S, aqui, e podem dar OK. Aí aqui, no finalzinho da tela, a gente tem um Run, que é para ele criar o nosso shape, vocês podem dar. Feito isso, a gente tem o nosso shape aqui, porém ele está sem nenhum tipo de polígono, ele ainda não está sendo criado. Então a gente pode fechar essa tela aqui, a gente clica nele, vem em Edit, em Create. Clicando em Create, vai abrir essa tela, você clica em cima da propriedade e automaticamente vai abrir a sua janelinha de edição. A gente vai manter esse primeiro aqui, que é a criação de polígono, e vamos delimitar a propriedade fictícia. Eu vou começar ela aqui, é só dar um clique com o esquerdo e dando cliques com o esquerdo até juntar os pedaços do seu polígono. Eu vou cruzar até aqui minha propriedade,
subir mais um pouquinho. Eu posso dar zoom para ficar mais fácil, mas como eu não estou me preocupando muito com o aspecto do polígono, eu não estou focando tanto nisso. Aí aqui eu vou seguir um pouco encostadinho na nossa estrada. Vou subir por esse fragmento. E esse vai ser a nossa propriedade. Se você der 2 cliques, você consegue salvar ela. Beleza. Agora a nossa propriedade ela está com uma cor de preenchimento, o que não é tão interessante se você está tentando ver o uso do solo nessa propriedade. Então a gente vem aqui com o botão direito e pode selecionar o No Color. Então a gente tem a delimitação, mas a gente não tem o preenchimento dela. Feito isso, você pode vir aqui em Save, que a gente vai ter o nosso shape salvo. Beleza. Essa foi a criação do nosso shape, essa vai ser a nossa propriedade. Agora o que eu quero? Eu quero que a nossa propriedade tenha os usos do solo. Existem formas de fazer isso, como o mapeamento manual e depois o reconhecimento em campo, mas no nosso caso a gente vai usar dados raster retirados do Map Biomas, que é um site que ele disponibiliza raster, e esses rasters têm o uso do solo de todo o Brasil. Eu vou usar um raster de 2021, que ele já está recortado para o estado de Buri, mas eu vou recortar também para a nossa propriedade. Eu já coloquei esse raster aqui na nossa pasta raster, então se eu clicar aqui e dar um refresh, eu acesso o meu Buri Maps. Então eu puxo ele e coloco aqui. Pode autorizar. Aí aqui ele vai ter o nosso raster, mas como ele foi colocado aqui embaixo, as outras camadas, o híbrido e a propriedade, estão em cima dele e não está dando para ser visto. Então a gente puxa essa camada, é só segurar com o botão esquerdo e coloca em cima do híbrido. Então aqui a gente tem o nosso raster. Como eu disse, os rasters são uma quantidade determinada de pixels que formam uma imagem. Aqui eles ainda estão sem cor, então eu vou retribuir esses rasters mais para frente com vocês, mas eles estão mostrando os usos do solo do município de Buri. Então, para ficar mais fácil e a gente ter o uso do solo apenas para a nossa propriedade, a gente vai ter que fazer o recorte desse uso do solo. Então, você pode fechar essa parte de catalog, a gente vem aqui em imagem, em raster, funções do raster funções, clica nele e aqui vai abrir as nossas ferramentas raster. Se a gente for aqui embaixo em Data Management, você vai ver que tem outras ferramentas para utilizar no raster, e no nosso caso a gente vai usar o clip, vocês podem clicar nele. Aqui ele vai pedir primeiro o nosso raster de entrada, que no nosso caso vai ser o Buri Map Biomas. Aqui vocês podem manter o outside, e aqui no clip ele quer basicamente que você diga qual vai ser a área a ser recortada. Então a gente vai usar a propriedade como a área máscara. A gente pode selecionar esse daqui para ter só o recorte dessa área da propriedade, e pode criar New Layer. Beleza, feito isso, vocês podem fechar aqui e clicando aqui para parar de visualizar o mapa de Buri, vocês vão ver que agora a gente só tem um raster para nossa propriedade fictícia. Agora a gente tem a nossa propriedade, a gente tem o uso do solo dela, e agora a gente tem que reclassificar esses raster. Para isso a gente vai acessar aqui o Google, vai escrever Map Biomas. Vocês podem acessar o primeiro link, e aqui em Mapa e Dados vocês vão em Downloads. Aqui em Downloads vão ter a coleção de mapas, estatística, os Mosaic Insights, e o que a gente vai utilizar vai ser esse código de legenda. Vocês podem clicar nele. Os nossos dados eles fazem parte do código de legenda da coleção 7, então vocês podem clicar nele
para ver essa descrição em PDF. Então, aqui a gente sabe que o número 1 representa formações florestais e ele está estipulado nesse valor. O número 3 representa a formação, o número 1 quer dizer a floresta, e o número 3 seria a formação florestal, e a gente vai manualmente reclassificar esse raster. Então, se a gente voltar aqui no nosso mapa, a gente pode, com o botão direito, clicar em Clip Body, a gente abre a simbologia. Na simbologia, o nosso tá Street. A gente muda para Unique Valores, pode dar OK. E aqui vai ter o nosso uso de solo, só que eles não estão padronizados nas cores que a gente possui. Ele está padronizado em cores aleatórias, então clicando nele, com o botão direito, você vai em Format Symbol, e aqui no Color Propriedade você consegue alterar para as cores do mapa, utilizando como base o mapa biomas. Então o valor 3 a gente tem no mapa biomas, que é a formação florestal, e esse é o código da cor dele. Você pode copiar, vir aqui no Hex, adicionar e dar OK. Então você nota que a parte florestal virou verde. E para facilitar depois a legenda, vocês podem vir em Label e alterar também, para colocar que o número 3 é uma formação florestal. Vocês podem vir aqui, formação florestal, e dar Enter. Aí vocês viram que, além de mudar a cor, agora o nosso valor, a nossa legenda, agora tem um nome ao invés de um número. Feito isso, vocês vão fazer isso para todas essas classes, utilizando essa legenda como base, essas cores para serem adicionadas e os nomes. Feito isso, para todos os valores, você vai ter a nossa legenda com nomes e nossos usos de solo com diferentes cores. Então, aqui é o nosso raster final. Vocês podem fechar. Por enquanto ele está assim. Agora vamos para a criação do nosso layout. Se eu vier aqui em Insert, eu tenho a nossa parte do novo layout. Eu clico nele, eu vou escolher qual é a página, o tipo de folha que eu quero. Eu vou querer uma folha A4 e eu vou querer o formato paisagem, que é o formatinho deitado. Posso clicar nele, deixar esse outro layout, e eu vou ter o meu layout em branco. Aqui em Insert, na aba Insert, são todas as opções que a gente tem para adicionar o nosso mapa. É a aba mais importante na parte de layout. Então eu posso vir primeiro aqui no nosso mapa frame e adicionar o nosso mapa inicial. Aí você vai ver que a setinha mudou, agora ela é uma cruzinha. E se eu clicar com o botão esquerdo, eu consigo puxar até onde eu quero que meu mapa vá. Eu vou colocar ele aqui mais no canto, porque em cima eu quero ter um título e ao lado eu quero ter algumas informações também. Eu posso soltar. Aí vocês vão ver que inicialmente vai ter a nossa marca d'água, por estar usando um base map. E o nosso mapa não está centralizado, mas se você vier aqui na nossa parte do Contents e clicar no Clip Body e for com o botão direito em Zoom to Layer, você vai dar um zoom só nessa camada do uso do solo e vai centralizar ela, como vocês podem ver. Beleza, agora a gente tem o nosso mapa, ele está centralizado. Eu vou colocar o primeiro item desse mapa, que é o nosso grid. Ele está aqui, nesse meiozinho, grid, e eu vou escolher qual tipo de grid eu quero. Eu vou escolher esse daqui,
e você vai ver que todo ele foi feito o nosso grid. Mas eu quero diminuir um pouco, aumentar na verdade, esse espaçamento entre grids e valores para não ficar algo tão poluído no mapa. Então eu venho aqui em Contents, na minha camadinha de grid eu clico no botão esquerdo, propriedades. Primeiro eu venho em Options e tiro o ajuste automático, e depois eu volto aqui nos meus componentes e eu vou alterar o meu Labels para 300 metros, para ver se ele fica um pouco mais espaçado. Aí eu dou Enter e meus valores ficaram a cada 300 metros. Beleza, eu achei bacana assim, então eu vou manter. Como está com a sincronia de valores, quando eu altero o X, o Y altera automaticamente. Aí agora eu quero mudar também meus ticks, que são essa setinha, e minhas grid line, que é essas linhas dentro do mapa. Então eu venho em ticks, eu vou colocar também 300, dou Enter, 300, dou Enter, nossa grid line 300, dou Enter, pronto. Aí agora eu tô achando muito estranho ter esse grid desse lado e desse lado, porque já que temos esses dois lados, não tem muita necessidade de ter esses dois lados. Então eu vou em Labels, aí eu vou retirar o South e o East, e eu vou em Ticks, eu vou retirar também o South e o East. Beleza, agora a gente centraliza aqui. Agora o nosso mapa está sem o grid desses dois lados, mas não tem os outros dois lados. Esse valor ele pode ficar em vertical, que eu acho que facilita a visualização. Então eu venho aqui em Labels e eu vou alterar o valor West para ele ficar vertical. Então eu clico e pronto, a parte do grid finalizada. Agora a gente vai colocar os dois primeiros itens mais importantes, que é a nossa escala. Eu venho aqui em escala, vai vir várias opções. Eu vou colocar essa aqui que foi adicionada recentemente, que é o que eu costumo utilizar. E com o botão esquerdo eu puxo e coloco a minha escala. Vocês vão notar que a nossa escala está em quilômetros e ele está com muitas divisões e subdivisões estranhas. Então clicando nela e clicando em propriedades, eu vou alterar isso. Então primeiro eu vou querer mudar as unidades da nossa escala. Então para quilômetros eu vou mudar para metros. Então aqui vocês podem ver que já mudou. Aí aqui eu vou em propriedades da escala e eu quero alterar um número de divisões. Então eu vou alterar para uma divisão e as subdivisões para apenas duas. Então eu tenho uma escala bem menorzinha e eu vou aumentar ela porque eu quero valores que sejam um pouco mais redondos. Então eu vou tentar 150 e 300. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, perfeito. Agora eu tenho uma escala bem simples, mas bem útil. E eu posso deixá-la aqui. O norte é a mesma coisa. Clicando aqui vai aparecer todas as opções de norte. Eu vou utilizar essa daqui, a mais simples. Coloco aqui, subo um pouquinho e eu tenho o meu norte. Beleza, agora eu tenho minha escala, tenho o meu norte. Agora eu vou colocar a parte dos textos. Eu vou subir um pouquinho aqui, que eu quero ter um textinho aqui embaixo. Então eu venho em retangular texto, crio um retângulozinho, vou na propriedade desse retângulo e eu vou alterar o que tem dentro dele. Primeiro eu vou botar o nome, que seria o nome do criador desse mapa. Vocês podem botar o nome de vocês. Depois eu vou colocar a data de elaboração desse mapa. Eu vou colocar os dados, vou botar fontes primárias e map biomas. Os dados de 2021 do map biomas. E por fim o SCR, que seria o nosso sistema de coordenadas geográficas, que no nosso caso é o SIGAS 2000 TM zona 22 sul. Corrigir aqui o erro e pronto. Aí eu venho aqui, ele já está aqui, já está atualizado. Nesse caso eu vou querer colocar uma caixinha. E eu vou querer que essa caixinha seja numa cor, um cinza leve, eu não quero que seja um preto tão forte. E aqui eu vou pular uma linha para
centralizar melhor nossas informações. Aqui eu puxo para baixo, volto aqui em propriedades, e aqui em texto symbol eu vou centralizar as minhas informações, que eu acredito que fique mais bonitinho. Vou subir um pouco, vou subir todos os outros também, centralizando, só para ficar visualmente mais interessante. Beleza. Agora está faltando o nosso título. Eu venho aqui em retângulo, coloco o nosso retângulo onde eu quero que seja o meu título e eu vou criar um título. Então eu vou botar uso do solo da propriedade X, já que é uma propriedade fictícia, guri SP. Aí eu venho em formato e eu vou aumentar a minha letra. Deixa eu selecionar tudo. Eu vou aumentar a minha letra para 26 e vou centralizar também essa caixinha. Então eu tenho meu título, eu tenho meus dados, eu tenho escala, eu tenho norte. Tá faltando só a nossa legenda. Então agora eu venho em legend, nova legenda, clico aqui, arrasto até onde eu quero que fique a minha legenda, solto e temos a nossa legenda. Agora a gente precisa fazer algumas configurações só para alterar como a nossa legenda vai ser vista. Então primeiro eu vou vir aqui em Valor, vou clicar uma vez para selecionar, outra vez para renomear e eu vou excluir, porque eu não preciso desse título. Aqui é a mesma coisa, vou clicar uma vez e vou alterar para legendas apenas. Vou pegar minha propriedade, vou subir no mapa e a minha propriedade eu também vou alterar o nome, esse limite da propriedade. Pronto, agora a gente tem nossa legenda. Vou só dar uma organizadinha aqui, deixar um pouquinho mais para baixo nossos itens, subir mais com eles. E o nosso primeiro mapa está finalizado. Agora para salvar ele, a gente vai vir aqui em Share e em Layout, para exportar o nosso layout. Clicando nele a gente vai ver como a gente quer que ele seja salvo. Eu vou querer formato PDF, aí eu vou procurar onde eu quero que ele seja salvo. No meu caso vai ser o local C, aquele que a gente tinha mostrado, o SIG, conhecendo o ArcGIS Pro e a nossa pastinha mapa. Eu vou botar aqui o uso do solo. Prop e vou salvar. Aqui tem a nossa resolução que a gente pode alterar e a gente pode simplesmente clicar em exportar, que vai exportar o nosso mapa final. Agora, para salvar o nosso projeto inteiro, a gente pode vir aqui nesse disquete ou clicar em Ctrl S. Clicando, nosso projeto está salvo e é isso. Por garantia, deixa eu mostrar o nosso mapa final. Eu venho aqui em Disco Local C, SIG, conhecendo o ArcGIS Pro, mapa, uso do solo prop, clico nele e pronto, temos o nosso primeiro mapa. Então é isso, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.